Hoje estamos aqui com a Adriana Gurgel, diretora de Marketing e P&D, para saber quais foram as decisões mais difíceis que ela teve que tomar ao longo desses 40 anos no Grupo Aline. Adriana, você entrou muito jovem na empresa. Me conta o que mais te marcou nesse início. Eu acredito que o que mais me marcou foi o desafio de ser uma das filhas do dono. Porque recaía sobre nós muito mais responsabilidade, os olhares eram bem mais atentos, né, aos nossos movimentos. Então a gente tinha que ser excelente em tudo. A gente não podia errar, porque se a gente errasse, tinha muito dedo apontando pra gente. Como foi assumir essas responsabilidades em uma área tão estratégica como é a de cosméticos? Só foi assumindo as responsabilidades mais difíceis, né? Depois de muito tempo de casa, depois de passar por muitas áreas, né? A gente não foi chegando, sentando, recebendo a caneta e dando ordem. A gente passou por várias etapas. Eu fui estagiária em vários setores. Eu tive que passar por muitas coisas e muitos setores até que o seu Paulo percebesse que, tipo, não, aqui ela tá pronta para ir assumindo preparando, né? Essa responsabilidade. E ele foi me dando responsabilidade aos poucos. Assim ele fez também com a Aline e com o Raul. Mas pra gente sempre foi muito mais complicado o fato de sermos os filhos do dono, porque os olhares sempre eram mais atentos, então a gente não podia falhar. Em cima da gente sempre estava muita cobrança de todos os lados. E a gente também tinha o desejo de honrar o que o nosso pai tinha construído, né, junto com a nossa mãe, e fazer com que a empresa desse certo. Então a gente também tinha o nosso medo de falhar, né? Então tem essa cobrança nossa, interna, e a externa também. E teve algum momento que você precisou apostar em algo novo sem ter muita certeza? Em alguns momentos, sim. Porque mesmo assim, quando a gente trabalha com desenvolvimento de produto, mesmo que a gente tenha muitos dados, mesmo que a gente olhe muito para o mercado, mesmo que a gente vá muito para o ponto de venda, converse com consumidores, que a gente converse com o cliente, ainda assim tem algumas linhas que a gente, quando vai lançar, a gente fica com aquele frio na barriga. Tipo, será que vai dar certo? Será que o público vai aceitar bem? Porque já tem grandes marcas liderando esse mercado. Então, tem alguns produtos, tem algumas linhas que quando a gente vai lançar, por mais que a gente esteja muito embasado, dá um certo medo. Tem algum que vem à sua mente? Tem. Quando a gente resolveu entrar no mercado de proteção solar, que a gente já tinha um óleo bronzeador e já era sucesso, mas a gente queria entrar com a proteção solar. E quando a gente resolveu entrar no mercado infantil também. Porque o mercado infantil é um mercado muito amplo, mas é um mercado que é dominado por grandes marcas também. Então, essas duas linhas deram aquele friozinho na barriga. E o que foi que te fez seguir mesmo com esse friozinho na barriga? O fato de que a gente estava muito bem embasado com informações, né? A gente vinha muito bem assessorado por fornecedores também, com informações de mercado, informações muito ricas de mercado, informações de clientes, isso também é muito importante na hora da decisão. E a gente também estava acreditando muito na marca, né? Então isso realmente foi um fator decisor. Quando a gente vê o tamanho do mercado, acredita na nossa marca, a gente acredita no nosso produto, a gente vê o tanto de teste que a gente faz, a gente sabe da qualidade daquele produto, sabe tudo que está envolvido ali, aí dá mais vontade ainda de ir em frente. E o que essa decisão de entrar ali no mercado infantil, na área de proteção, mudou a forma como a Aline se posiciona hoje? Leva a marca Aline para um outro patamar. Por mais que a gente lance outras marcas, né?
o mercado entende que o que a Aline lança, o que outras marcas que são lançadas pelo Grupo Aline, elas entram com uma boa reputação no mercado. Padrão de qualidade, né? O padrão de qualidade, a reputação que a gente tem de que os produtos eles são exaustivamente testados, que o que a gente se compromete com o cliente, de que vai lançar produtos que vão girar no ponto de venda, assim como o produto não está girando, pois a gente tira, a gente não vai ficar com um produto que por apego, né? Se aconteceu alguma coisa, o mercado mudou, ou tá um nicho, tá diferente. Tudo envolve muita estratégia, né? Muita estratégia. E aí a gente tem que tomar uma decisão em prol do cliente, a gente vai e faz. Então, isso tudo faz com que os produtos que a gente lança, as marcas que a gente lança, elas têm uma boa reputação no mercado, elas são bem vistas, elas são bem aceitas. Graças a Deus, tudo que a gente lança tem uma boa aceitação, os clientes aceitam rápido, cadastram rápido, e isso é muito positivo, porque não é toda marca que consegue lançar um produto e ter um cadastramento rápido, porque esse processo é longo no mercado e a gente consegue. Como as suas decisões difíceis mudaram você como líder? Então, eu acredito que essas decisões difíceis me ajudam a ser uma líder flexível, porque é muito difícil a gente não ter flexibilidade em situações assim. Porque a gente tem que pensar rápido, a gente tem que entender que a nossa ideia, às vezes a gente acha que está tendo uma baita de uma ideia e não é. Vem alguém e diz, mas e se fizer assim? E vem com uma melhoria naquela ideia que você achou que era fantástica. Então isso me ajuda a ser uma líder que ouve melhor, ouve mais, que gosta dessa colaboração. Quem trabalha diretamente comigo sabe que eu sou da cocriação, né? Quando a gente tá ali pensando em alguma coisa, desenvolvendo alguma coisa, todo mundo tem a vez de falar e dar opinião. Tem um olhar diferente também, né? Tem um olhar diferente, dizer, eu não concordo com isso, eu acho que poderia ser diferente. Mas por que tu não concorda? Conta aqui pra mim. E às vezes a gente muda porque uma outra pessoa de fora veio com um olhar que a gente não tinha e a pessoa explodiu a nossa cabeça. Tipo, isso te faz ser mais assertiva, né? Com certeza. Agora eu quero que você complete uma frase. Inovar é difícil quando? Inovar é difícil quando a gente ainda não tem um dado para embasar, mas a gente que trabalha com marketing, a gente que trabalha com comportamento humano, a gente está vendo que o mercado está se movimentando, a gente está vendo que as pessoas, o consumidor está se movimentando, está ali aderindo a um comportamento, mas a gente ainda não tem como provar isso com dados. E aí é nesse momento que é difícil a gente sair na frente, porque muitas vezes a gente precisa do dado para embasar, mas a gente está vendo ali que aquilo vai acontecer. Então, a inovação, nesse momento, é o momento mais difícil. Porque como é que você vai explicar para várias pessoas que um movimento X está acontecendo? Você está vendo que aquilo vai acontecer, mas você não tem como provar. E pouco tempo depois, explode uma tendência. E você diz, eu sabia que isso ia acontecer, estava na cara. Mas você não tinha como provar, porque você ainda não tem dado para comprovar aquela informação. Só tem o feeling, né, Ali? Só teve o feeling. Então, essa questão da inovação pelo feeling é a mais difícil. Ela acontece muito para quem tem esse olhar para o comportamento do consumidor. Para quem está olhando muito para o movimento de mercado. Mas a nossa missão é tentar buscar o máximo de informações possível para estar embasando o que a gente está tentando mostrar, para não ficar também só no feeling, né? Porque se ficar só no feeling é difícil. A gente também não pode tomar uma decisão baseada só no eu acho que, né? Então acho que esse momento aí realmente é o momento mais delicado para a inovação.
falar sobre decisões importantes que podem te levar para um patamar superior ou podem te derrubar.